Shalom, irmãos. Em tempos de angústia, vamos falar de esperança. Quero trazer aqui uma meditação com vocês a respeito desses tempos que vivemos, né? Mês de dezembro, sobrenaturalmente, milagrosamente, todo mundo ama todo mundo, né? A compaixão, a misericórdia aflui sobrenaturalmente neste mês, e estou sendo irônica, tá? Então eu vejo a hipocrisia de um sistema podre que conseguiu formatar a cabeça das pessoas de tal forma inimaginável. Eu falo que um dia eu fiz parte desse sistema. E pela infinita misericórdia do Criador, estou liberta dessas amarras, porque isso são amarras, são cadeias que nos prendem ao inferno, irmãos. Do que eu estou falando? Estou falando da hipocrisia das pessoas nesses tempos, né, de Natal, de Ano Novo, essas festas pagãs, porque nas Sagradas Escrituras nós não vemos em parte nenhum capítulo, nenhum versículo da Bíblia. E se alguém achar aí, por favor, pode colocar nos comentários. Não existe nenhum capítulo, nenhum versículo, nenhum livro, nenhum profeta que ordenou que nós comemorássemos o dia do nascimento do Mashiach, de Cristo, como os religiosos, né, chamam. Não existe. Yahushua, ele nasceu, se fez carne, veio a este mundo, mas o evento que nós temos que lembrar é a Pessah. A Pessah, nós sabemos que é a passagem, essa palavra diz passagem, né? Foi ali quando foi ordenado ao povo de Israel que sacrificassem um cordeiro. Quando eles estavam para sair do Egito, né, seria lançada a última praga, que seria a morte dos primogênitos. Então, ao 10º dia, eles separaram os cordeiros, esta era a ordem, e ao 14º dia, eles tinham que sacrificar o cordeiro à noite, passar o sangue nos umbrais das portas, porque o anjo da morte iria passar. E se o sangue não estivesse nos umbrais da porta, seria levado o primogênito de cada casa. Então, os israelitas e muitos dos agregados, né, daquele povo que, entre aspas, né, se converteu, porque depois a gente viu que foi um povo que se tornou laço, né, juntamente com o povo de Israel. Então, tinha que passar este sangue. E justamente nesta data, o Mashiach foi sacrificado, foi esse cordeiro, lá no Egito prefigurou o Mashiach, mas depois, efetivamente, o cordeiro perfeito, né, o cordeiro de Yahweh, que tira o pecado do mundo, foi sacrificado no 14º dia do primeiro mês de Aviv. Então, isto sim nós temos que lembrar, mas ele não é como a ICAR, né? A igreja romana, ela tem lá naquele crucifixo nos seus templos, ele morto, como se ele tivesse sido derrotado, morto, né? Ali ele foi morto, mas ele não ficou morto, ele ressuscitou ao 3º dia, tá? E é justamente este engano que veio através da ICAR, né, da Igreja Romana, de fazer com que a gente olhe para aquele crucifixo, ao invés de nos alegrarmos que a nossa redenção, ela veio, ela se fez carne, se fez o Cordeiro perfeito e morreu por nossos pecados, nós olhamos ali e nós sentimos tristeza, como se o Mashiach tivesse sido derrotado naquela cruz. Não, quem foi derrotado naquela cruz foi justamente Hassatã, né? A morte foi derrotada. A morte foi derrotada.
Então, a igreja, né, essa romana, ela deturpa tudo. Deturpa tudo. Então, ela tira o foco daquilo que é o principal e coloca o foco em algo pagão, né? Vamos comemorar o nascimento, sendo que a palavra diz que quando o Mashiach nasceu, os pastores estavam nos campos com as ovelhas. O anjo veio ali, apareceu, uma miríade de anjos ali apareceu aos pastores e disse: o nosso Redentor, o Salvador, nasceu. Se os pastores estavam no campo com seus rebanhos, não podia ser inverno. Dezembro, para essa parte, né, do Oriente ali, é inverno. Muitas vezes tem até neve. Eles não poderiam, o rebanho ele se recolhe nessa época. Eles não ficam nos campos porque não há pastagem no frio. Não há pastagem. O frio ele mata a pastagem. E depois nós sabemos quando ele diz que ele tabernaculou entre nós, o Mashiach tabernaculou entre nós, e isso é uma mensagem para dizer que ele nasceu na festa dos tabernáculos, que isso cai ali em meados de setembro, final de setembro, outubro deste nosso calendário gregoriano. Ele tabernaculou, então ele nasceu na festa dos tabernáculos, em Sukkot, na festa das tendas. Então, eles trazem uma data totalmente, hoje em dia, comercial, colocaram uma figura para substituir o Mashiach, né? Que é essa figura demoníaca do Papai Noel, demoníaca. Substituiu hoje as crianças, os pais não ensinam mais a palavra. Aí qual é a referência que eles têm? Do Papai Noel. Árvore de Natal, tudo isso tem um significado maligno, irmãos. Eu não vou adentrar neste vídeo em pormenores com relação a isso. É só você pesquisar. Pesquise lá, árvore de Natal, Tammuz, você vai ver o que significa. O que significa as bolas penduradas na árvore de Natal. Eram sacrifícios feitos de crianças e eles penduravam as cabeças das crianças na árvore, nessa árvore, nesse pinheiro. Porque foi achado os restos mortais de Tammuz num pinheiro. Ali floresceu um pinheiro nos restos mortais de Tammuz. E por isso, essa simbologia desta árvore de Natal. Então, tudo é pagão. Tudo é pagão. Aí, por que eu estou dizendo que é uma data de hipocrisia? Hipócrita. Porque ninguém crê no Mashiach mais, irmãos. Sinto muito. A pessoa pode dizer que crê, mas é da boca para fora. Porque a palavra diz que aquele que crê em mim faz as obras que eu faço. Quem crê em mim pega a sua cruz e me segue. Quem crê em mim anula-se a si mesmo e exalta ao Pai, ao Todo-Poderoso. As pessoas não fazem isso, as pessoas estão cada dia superiores, donas de si próprios, avarentos, cobiçosos, invejosos, orgulhosos. Em resumo, são ímpios. São ímpios. E a Igreja Romana, além de colocar um Cristo morto lá, derrotado na cruz, ela diz o menino Jesus. Desde que eu me conheço por gente, nessa época de Natal, o menino Jesus. Por que eles fazem isso? Por gosto, irmãos. De propósito.
Para dar a psicologia, né, deve explicar isso, que você tem sempre em mente uma figura de criança, porque a criança, o que que ela é? Uma criança dependente, ela depende do adulto para tudo. Ela não é um ser que pode sobreviver por conta. Ela é dependente. E por que que eles colocaram essa figura do menino Jesus? Porque ele está sempre dependente de quem? De Maria. Porque eles idolatram e eles colocam como superior Maria. A mariolatria, a idolatria a Maria. Então, o menino Jesus, ele é dependente da sua mãe. Só que o menino cresceu. O menino se tornou um homem e aos 30 anos de idade começou o seu ministério. Aos 33, ele foi morto, mas ressuscitou. Então, nada é por acaso, irmãos. Você que é católico, caiu de paraquedas aqui, neste vídeo. Não é por acaso, irmão, irmã. Não se ofenda. Isso faz parte de uma realidade. Eu não sou evangélica, eu não tenho denominação religiosa. Já fui religiosa, mas fui chamada para fora, que é o significado, né, realmente do que é a congregação messiânica. Então, se você está ouvindo isso, não se ofenda, entenda. Maria foi uma mulher virtuosa, uma mulher santa, escolhida entre tantas mulheres para ser uma mãe de aluguel do Mashiach, do Cristo. Então é isso que a gente tem que entender, que o inimigo, com as suas astutas ciladas, ele procura inferiorizar o Mashiach, seria isso. Tornar o Mashiach pequeno, tornar o Mashiach sem importância. O menino Jesus, né? Como eles dizem, o menino Jesus. Eu quero ler para vocês o que está aqui no livro de Yohanan, João, no capítulo 14, que diz o seguinte, irmãos, que o coração de vocês não fique aflito, creiam em Iá, creiam também em mim. Existem muitas moradas na casa do meu pai. Se não fosse assim, eu lhes diria, vou preparar moradas para vocês. Então aqui nós estamos num contexto que ele já havia passado pela morte, pela ressurreição, e ele iria ascender ao céu, tá? Então ele diz, não fiquem aflitos, somente creiam. Tá? Eu vou lá, vou preparar morada para vocês. Na casa do meu pai tem muitas moradas. E quando tudo estiver pronto, então eu virei buscar todos para que possam sempre estar onde eu estiver. Então, Mashiach iria ascender aos céus e ele vai nos buscar para nós irmos aonde ele está. E vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Senhor, nós não sabemos para onde o Senhor vai, disse Tomé. Como então podemos saber o caminho? E Yahushua disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode chegar ao Pai a não ser por mim. Se vocês realmente me conhecessem, então saberiam quem é o meu Pai. Desde agora vocês o conhecem e o têm visto. Filipe disse, Senhor, mostre-nos o Pai e ficaremos satisfeitos. E Yahushua respondeu, você nem sabe ainda quem eu sou, Filipe. Mesmo depois de todo esse tempo que tenho estado com vocês,
Qualquer um que me vê, vê o Pai. Portanto, como você está pedindo para ver o meu Pai, aqui ele não está dizendo que ele é o Pai, irmãos. Não, existe uma confusão com relação a isso. Ele está dizendo que o mesmo caráter do Pai tem o Filho. O mesmo modus operandi tem o Pai, tem o Filho. Não que eles sejam a mesma pessoa, não, são duas pessoas. O Pai é uma pessoa, o Filho é outra pessoa. O Filho veio cumprir um propósito aqui na Terra, que foi da redenção, da reconciliação, porque todos nós pecamos e destituídos, nós fomos destituídos da glória do Pai. Então ele veio justamente aqui como o filho amado do Pai, o filho unigênito, que não quer dizer que é primogênito e nem que seja um. É o único do gênero, o único que era capaz, o único santo, o único que tinha as qualidades para vir aqui fazer isso, tá? Então ele está dizendo, como que vocês pedem para ver o Pai? Se vocês me veem, você sabe que eu sou aquilo que o Pai me ensinou a ser. Eu olho para o Pai e vejo um santo, eu me torno santo. Eu vejo o Pai agindo perfeitamente, eu sou perfeito. Então ele é uma cópia do Pai. Basta vocês crerem em mim, quando eu digo que estou no Pai, que o Pai está em mim. Creiam nisto, ao menos por causa das mesmas obras. Digo a verdade a vocês, aquele que crê em mim fará as mesmas obras que eu tenho realizado, e fará ainda maiores do que essas, porque eu vou para a presença do Pai. Então, assim como ele herdou as características do Pai, nós herdamos as características do Pai e somos irmãos do Mashiach. Então, nós somos essa grande família. Vocês podem pedir a ele qualquer coisa em meu nome e eu o farei. E assim o Pai será glorificado por meio do Filho. Em todo o tempo aqui, não se toca no nome de Maria. Não se fala de Maria. Maria, ela tem o seu nome, né, ali falando sobre que foi uma mulher virtuosa usada para ser barriga de aluguel. Mas ele fala do Pai. Sim, peçam qualquer coisa em meu nome e eu o farei. Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Eu pergunto, esse povo todo que nessa época do ano diz Feliz Natal para você, eles obedecem a mandamentos? Eu não vou generalizar, porque tem o remanescente, tá? Mas na regra geral, no povão geral, obedece aos mandamentos? Irmãos, o povo está em apostasia. O povo está inundado de pecado. Pecados gravíssimos. Pecados de morte. E as pessoas estão desejando a você Feliz Natal. De repente vem aquele espírito de Natal, né? Que você sabe qual é esse espírito, né? Porque não tem nada a ver com o Mashiach. Não tem nada a ver com o Mashiach. Porque o Mashiach, ele o objetivo dele ter morrido naquele madeiro, irmãos, não é para isso. É para que a gente venha se arrepender e obter a vida eterna. Através dele, através da sua morte, através do seu sangue derramado. Não tem nada a ver com fazer festa, com comprar presentes, com montar uma árvore. Não tem nada a ver com isso, irmãos. É uma total hipocrisia. O marido trai a mulher, mas está lá fazendo a festa de Natal. A mulher trai o marido, mas está lá fazendo a festa de Natal. É ladrão, mas está lá fazendo a festa de Natal. É um enganador? É blasfemo? Está lá. Feliz Natal. É triste, irmãos. É triste. E eu pedirei ao Pai e Ele dará a vocês outro Consolador que nunca deixará vocês.
é o Espírito da verdade. O mundo não o pode receber porque não o vê nem o conhece, mas vocês o conhecem, porque ele mora com todos agora e estará em vocês. Então, este mundo não tem a Ruach HaKodesh. A Ruach HaKodesh, para quem não sabe, vai lá nas playlists, tem o estudo sobre a Ruach HaKodesh. Você vai compreender quem é a Ruach HaKodesh. Não, eu não abandonarei vocês, nem os deixarei como órfãos. Eu voltarei para vocês. Daqui a pouco eu terei ido embora do mundo, mas continuarei presente com vocês, porque eu vivo, vocês também viverão. Quando eu tornar a viver, vocês compreenderão que eu estou em meu Pai, vocês em mim e eu em vocês. Aquele que tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. O amor aqui está totalmente junto, né? Não se separa de obediência. Quem ama, obedece. Então, essa é uma reflexão que estou trazendo nessa manhã, irmãos. E eu gostaria muito que essa mensagem chegasse a pessoas, né, que estão ainda no engano da religião, e nós vemos quantos irmãos evangélicos, protestantes, tá? Que deveriam pelo menos ser um pouquinho mais despertos com relação a isso, mas não são, irmãos. Eu passo por igrejas aqui no meu bairro. Anteontem mesmo eu passei por uma igreja, ali tinha um Papai Noel na frente da igreja dando chocolate, bala, não sei o que para as pessoas. Eles comemoram. Eu me criei na igreja luterana, dentro da igreja luterana, onde tinha uma enorme, uma gigantesca árvore de Natal. Toda noite do dia 24 se ia para o culto para, né, a comemoração do Natal. Eu me criei com meu pai indo buscar pinheiro. Não é que nem hoje em dia que a gente compra a árvore de Natal. Meu pai ia no mato. Ou ele encomendava pinheiros para trazer para dentro de casa. E eu vou dizer para vocês que a minha casa sempre foi um lugar onde tinha contendas, brigas, discórdias. E meu pai morreu muito cedo, meu pai morreu com 55 anos de idade. Eu me criei nesse ambiente, irmãos. Eu não estou falando algo que eu não sei. Eu não estou falando algo que eu não vivi. Eu vivi nesse ambiente, eu decorava a árvore de Natal. Eu achava lindo essas comemorações. Tinha, na época já de que meu pai já estava um pouquinho melhor de vida, tinha presentes embaixo da árvore de Natal. Mas tinha brigas, depois tinha brigas, tinha discórdias. Isso é o que vai acontecer na maior parte das famílias no dia de hoje, irmãos. Eu quero muito e eu peço, eu oro ao Pai, para que pessoas que não conhecem isso estejam ouvindo este vídeo e saiam desse engano. O Mashiach, o Cristo, Yahushua, seu nome hebraico, que ele possuía um nome hebraico. Ele morreu ele nasceu na festa dos tabernáculos. Todos os deuses pagãos, se você for fazer uma pesquisa na internet, deuses pagãos nasceram no dia 25 de dezembro. Faça essa pesquisa, não fique dependendo de mim. Faça essa pesquisa, coloque lá, deuses que nasceram no dia 25 de dezembro. Joga lá no Google que você vai ver. Então isso é mais um engano. Eles quiseram colocar o Mashiach na mesma panela, vamos dizer assim, que os outros deuses. Quiseram
menosprezá-lo. Essa é a palavra. Amém, irmãos? Que a gente não faça parte desta hipocrisia. Se você ainda fica um pouco assim, eu não quero me indispor com a minha família, é por isso que eu ainda vou lá, mas dentro do meu coração, Deus entende, Pai entende, o Eterno entende, Yah entende. Irmãos, nós temos que nos separar do mundo. Aquele que não deixar pai e mãe por amor a mim, não é digno de mim. Não deixar no sentido de não estar em conluio com as práticas. Nós não temos que estar na roda dos escarnecedores, irmãos. Quantos ali são ateus? Quantos desses que dizem Feliz Natal são ateus? Não creem. Eu sei, porque eu tenho na minha família ateu. E ele comemora o Natal. Então, vamos meditar nisso, irmãos, e nós temos que ser atalaias, falar, proclamar a verdade. Nós temos que ser assim. Amém? Shalom.